Sendo conhecidos como os assassinos mais fortes do mundo de Hunter x Hunter, a família Zodiac está no topo quando o assunto é assumir contratos para eliminar ameaças de alto nível. Vivendo assim no topo da montanha Kokuro, a família Zodiac já possuiu diversos membros poderosos ao longo de todos esses anos, mas como de costume, sempre existem aqueles que são mais fortes que os outros. E nesse vídeo iremos mostrar os 10 membros mais poderosos da família Zodiac de Hunter x Hunter. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Aqui são vídeos novos toda semana trazendo conteúdo sobre o universo de Hunter x Hunter e de muitos outros animes e mangás. Então, sem mais delongas, bora lá conhecer quem são os membros mais fortes da família Zodiac. Começando em 10º lugar temos Miluk Zodiac. Entre os membros conhecidos da família Zodiac, Miluk sem dúvida acaba sendo o mais fraco entre eles. Mesmo que ele seja filho de Silva e Kikyo, ele foi o único que se mostrou não ter conhecimento e habilidades nas artes avançadas de assassinato que a família possui. Mas sua falta de habilidades assassinas é compensada assim com a sua capacidade cerebral, já que ele é o único membro experiente em tecnologia da família, e assim a ponte entre eles e a tecnologia do mundo convencional, que pode ser assim uma razão pela qual a sua família o tolere. A única das habilidades da família que vimos ele usar foram assim os métodos de tortura, que foi visto quando ele estava batendo em Killua com um chicote em intervalo de tempo. Mas voltando assim para suas habilidades tecnológicas, Miluk é um hacker talentoso. Ele tentou reproduzir assim o jogo Grid Island usando os dados salvos copiados de um cartão de memória que foi deixado por Jing, mas não foi capaz de executá-lo em qualquer um de seus computadores. Isso levou assim a ideia dele invadir o Scyther Hunter, mas ele nunca passou por isso por causa dos riscos que aquilo poderia trazer. Ele afirma assim ter inventado uma bomba microscópica que podia ser colocada em um mosquito que ela explode ao morder a presas para fins assim de assassinato. No entanto, a explosão da bomba é tão grande quanto um fogo de artifício. É praticamente assim impossível para o mosquito morder o alvo que ele quer. Já nas artes de Nen, Miluk é conhecido por ser um manipulador. Embora ele ainda não tenha exibido nenhuma habilidade de Nen, sua reação ao ver a aura desencadeada por Nanika enquanto curava Gon parece sugerir que ele pelo menos tem seu Nen despertado. Nono lugar, Kikyo Zodiac. Sendo assim a figura materna da família, a esposa de Silva, Kikyo, também é uma poderosa assassina da família Zodiac. Devido ao fato de Kikyo ter nascido assim na cidade Meteoro, a cidade misteriosa do mundo de Hunter x Hunter, que também é a cidade original da trupe fantasma, sua existência não é registrada em nenhum dos bancos de dados, o que torna assim a obtenção de informações sobre ela quase impossível. Como uma assassina da família Zodiac, Kikyo, assim como todos, possui assim as artes avançadas do assassinato. Vimos ela derrotar Kanari, uma das empregadas da família, disparando assim um pequeno projétil em uma espécie de leque que ela carregava. Ela também é mostrada ter uma velocidade extrema, sendo capaz de correr através da propriedade Zodiac em poucos minutos. Kikyo também é uma manipuladora, embora ela ainda não tenha que exibir nenhuma das suas habilidades de Nen. E assim como Miluk, podemos ver sua reação quando a Luca liberou sua aura para assim salvar o Gon. Oitavo lugar, Kaluto Zodiac. Kaluto é o membro mais jovem da família Zodiac. Suas habilidades com Nen são poderosas o suficiente para que ele fosse convocado para a trupe fantasma após a saída de Hisoka, ficando assim classificado como o número 4 do grupo. Mesmo que ainda seja apenas uma criança, Kaluto já participou de várias missões de assassinato juntamente com sua família. Kaluto possui assim alta resistência a venenos e eletricidade, grande agilidade e força física e também as técnicas avançadas de assassinato. Kaluto é muito proficiente em se esconder e espionagem, sendo capaz de vigiar Gon, Kurapika e Leorio completamente sem ser detectado. Ele foi capaz assim de aparecer diante de Bono, Lenove e Franklin sem que eles percebessem ele se aproximando, e desaparecer assim em questão de segundos, algo que nem Gon e nem Killua conseguiram alcançar. Apenas assim o Hisoka foi capaz de senti-lo, que acabou elogiando sua competência com seu Zetsu. Kaluto era capaz também de usar a Hint-Echo, que é uma das artes de assassinato avançada da família Zodiac, que permite assim que o usuário possa criar várias imagens posteriores do seu corpo através de uma decadência variável de passos. De acordo com Netero, essa sim é a versão avançada da técnica dos passos silenciosos. Kaluto, assim também como a maioria dos Zodiacs, é um manipulador. Ele mostrou habilidades impressionantes em Shu, cortando assim uma corda de aço com seu ventilador, e Zetsu, o último dos quais fez com que ele fosse elogiado por Hisoka, que ficou assim encantado com a sua aptidão. Foi observado que o domínio de Kaluto sobre essa técnica é perfeito, e Mate e Nobunaga ficaram chocados que Hisoka foi capaz assim de detectá-lo tão facilmente, o que foi confirmado assim por ele mesmo, que foi porque seus sentidos estavam altamente sintonizados após assim o jogo de queimada. Kaluto tem a capacidade de manipular papel, o
usando assim um leque de papel e confetes como suas armas. É possível até mesmo que ele materialize os confetes, como vimos quando ele estava lutando com a formiga quimera. Eles choveram assim de sua mão, enquanto em um instante antes não havia nada nela, ou talvez eles pudessem assim estar escondidos em suas roupas. Kaluto, fora tudo isso, ainda possui uma habilidade desconhecida que lhe permitiu assim localizar o exorcista Bengane na Grand Islands para a trupe fantasma, algo que nenhum dos outros membros havia conseguido fazer. Sétimo lugar, Killua Zoldyck. Killua é um dos personagens principais de Hunter x Hunter e possivelmente o membro mais prodigioso da família Zoldyck. Killua foi treinado desde o nascimento para se tornar uma arma humana e é reconhecido por sua família como o assassino mais talentoso em toda a história dos Zoldicks. Killua tem um talento natural surpreendente que lhe permite aprender a um ritmo rápido e totalmente limitado, uma característica que despertou o interesse de Hisoka sobre ele. Esse seu potencial se estende assim às suas técnicas de Nen, como foi observado por Wing e Bisque. Seu intelecto e habilidades analíticas também são excepcionais, e muitas vezes é através de uma estratégia que ele pode derrotar oponentes que são mais fortes ou mais experientes assim do que ele. Killua acabou assim sofrendo por muito tempo com seu complexo de inferioridade, mas isso acabou quando ele removeu a agulha de Nen de Illumi na sua cabeça, o que fez com que Killua se despertasse assim do condicionamento de seu irmão, recuperando o controle total das suas capacidades mentais durante as batalhas. Isso também teve o efeito de melhorar seus movimentos gerais, aumentando também a sua velocidade. Com seu modo assassino, Killua pode entrar em um estado de concentração elevada em que ele se concentra apenas em matar o seu inimigo, impedindo ele assim de hesitar sobre qualquer coisa. Segundo ele, há uma diferença entre seu poder quando ele está assim no modo assassino e quando ele está em seu modo normal. Como um transmutador, Killua tem assim a capacidade de mudar as propriedades e a forma da sua aura. Graças ao seu treinamento com Bisque, ele aperfeiçoou suas habilidades em mais dois tipos de Nen, que foram o aprimoramento e também a conjuração. Killua desenvolveu assim uma série de habilidades de Nen em que ele altera as propriedades de sua aura para torná-las semelhantes à eletricidade. Ele conseguiu assim esse feito pelos vários anos de choques elétricos que ele recebeu quando era criança, que serviam assim tanto como treinamento contra a tortura, como também como punição. Ele pode atingir seus adversários através do contato físico ou mantendo a distância, canalizando assim a sua aura através de seus ioiôs, ou jogando sua aura na forma de um relâmpago. O pico das habilidades de Killua em Nen são duas habilidades de Nen que trabalham em conjunto, formando assim o seu modo Godspeed, e usam a aura elétrica de Killua para aumentar muito a velocidade, permitindo ele transcender os limites do seu potencial físico. A primeira técnica que forma o Godspeed é o turbilhão, que torna assim seus movimentos automáticos, enquanto a segunda técnica, a velocidade do relâmpago, permite que ele permaneça no controle do seu corpo. Independentemente de qual função central ele está empregando, ele pode regular assim a descarga elétrica que sai do seu corpo, que faz com que seu inimigo for atingido por um de seus golpes, ele será assim dolorosamente eletrocutado e até mesmo pode sofrer queimaduras. Foi graças assim ao seu modo Godspeed que podemos ver Killua ser capaz de lutar contra Youpi, um dos guardas reais de Meruem, mesmo que isso fosse uma luta bem breve, um feito impressionante para uma criança. Sexto lugar, Illumi Zoldyck. Sendo o filho mais velho de Silva e Kikyo, Illumi é um assassino bastante talentoso cuja habilidade é muitas vezes comparada aos gostos de Hisoka. O próprio Hisoka classifica assim o poder total de Illumi em 95 pontos, classificando ele acima de alguns membros do Zodíaco. Illumi também é um imitador muito habilidoso, sendo capaz de esconder sua força e outros aspectos que podem assim entregá-lo quando ele está disfarçado. Vimos isso quando ele conseguiu enganar Killua e a trupe fantasma. Essa habilidade é aparentemente acompanhada pela capacidade de esconder o seu poder real, já que nenhum dos examinadores parecia estar ciente das suas capacidades, até que ele assim revelasse a sua identidade durante a última fase do exame Hunter. Illumi parece também ter bastante tolerância à dor, já que ele não esboçou nenhuma reação quando Gon acabou quebrando seu braço. Illumi também é capaz de formular previsões precisas como visto em relação ao poder de Aluka, já que ele foi capaz de entender completamente o método em que os desejos de Killua foram concedidos sem mais consequências. Classificado assim como um manipulador, Illumi tem um Ren incrivelmente sinistro, que pode pelo menos ser sentido a uma distância de várias centenas de metros. Sua aura assim é tão poderosa que, se injetada em uma pessoa normal, irá paralisá-la por toda a sua vida. Suas habilidades de Nen estão centradas principalmente na manipulação com suas agulhas, que permite que ele mude sua aparência física, como mostrado com seu disfarce durante o exame Hunter. Ele também é capaz de controlar tanto os mortos, como também ser
capaz de controlar os vivos, com controle assim sobre a mente e o corpo deles. Em relação assim ao seu controle sobre os vivos, ele também é capaz de influenciar outros tipos mais sutis de manipulação, como foi no caso da agulha de Nen que ele implantou na cabeça de Killua, que mostra assim que Illumi possui um grande domínio sobre a sua categoria de Nen. Illumi assim é mais forte do que Killua no momento, e provavelmente ainda terá espaço para crescer ainda mais, mas devido a Killua ser considerado um prodígio com grandes habilidades, possivelmente ele irá superar seu irmão até o final da obra. Quinto lugar, Silva Zodiac. Sendo um assassino de renome mundial e atualmente o chefe da família Zodiac, Silva é um usuário extremamente habilidoso de Nen que luta ferozmente com suas mãos nuas, já que ele foi treinado na arte do assassinato desde muito jovem. Como muitos dos membros da família Zodiac, Silva é extremamente resistente ao veneno e tem grande força, velocidade e controle sobre-humano sobre seu corpo. Mostrando sua força, ele foi capaz de matar um membro da trupe fantasma 3 anos antes do início da história principal, como também batalhar contra Chrollo, mas sem nenhum saindo como vitorioso. Silva é assim um dos melhores assassinos do mundo. De acordo com seu filho Killua, ele pode arrancar o coração de uma pessoa sem deixar cair uma única gota de sangue, mostrando assim seu autocontrole e técnica com suas habilidades de assassinato. Silva possui uma tremenda força física, como demonstrado quando ele caiu do céu, esmagando a cabeça de Cheeto com um único golpe e criando assim uma grande cratera sem causar nenhum dano sobre ele. Durante a sua luta contra Chrollo, seu soco, embora tenha sido bloqueado, manteve o poder suficiente para fazer com que o líder da trupe fantasma perdesse totalmente o seu equilíbrio. Além assim da sua força física, ele também é altamente resistente, já que sua pele não pode ser perfurada por lâminas comuns. Assim como a maioria dos Zodiacs, o veneno também é ineficaz contra Silva, como visto quando Chrollo tentou envenená-lo cortando ele com sua faca de bem. Silva acabou assim retirando o veneno do corte e retomou as lutas sem nenhuma consequência, embora ele considere necessário a aplicação assim de um tourniquet. O próprio Chrollo ficou assim surpreso com esse feito, porque assim como ele disse, 0,1 mg da toxina que ele usou foi o suficiente assim para paralisar uma baleia, e contra Silva acabou não tendo nenhum efeito. Silva tem como seu estilo de combate usar os seus braços e pernas, aproveitando assim toda a força física do seu corpo. Quando luta em conjunto com Zenon, ele coloca todo o seu poder em seus golpes, e mesmo que ele fique assim aberto para contra-ataques, seu pai está lá para cobri-lo. Silva acaba se diferenciando assim dos outros membros da família Zodiac e acaba sendo assim um emissor, que pode emitir sua aura em 2 grandes orbes de poder assustador. O fato de que ele matou Cheeto de perto enquanto criava uma grande explosão e não tomava dano, indica assim fortemente que Silva também domina o aprimoramento. Sua técnica assim dos seus 2 grandes orbes de poder, se forem acertadas assim diretamente, podem matar um adversário ao nível do Chrollo com um único ataque. Quarto lugar, Zeno Zodiac. O avô de Killua, Zenon, é um usuário de Nen excepcionalmente poderoso. Embora ele esteja velho e agora provavelmente muito abaixo do seu auge, ele ainda é forte o suficiente para enfrentar muitos dos Hunters de níveis superiores. Zenon possui o domínio sobre Nen que é invejável por muitas pessoas. Seu treinamento como assassino, a experiência adquirida ao longo de anos de atividade e sua mente calma e analítica fazem dele um lutador extremamente poderoso. Zenon afirma com confiança que só levaria menos de 7 segundos para matar um grupo inteiro de membros armados da máfia, e que Chrollo, o líder da trupe fantasma, precisaria colocar toda a sua força e intenção de matar para poder assim derrotar ele. Durante o arco das formigas quimeras, Neferpitou, uma dos guardas reais de Meruem, ficou muito animado para confrontá-la, já que ela havia sim sentido seu poder através do seu En. Durante a luta de Zenon e Silva contra Chrollo em Yorknew, vimos Zenon ser capaz de igualar as velocidades de seu filho e também de Chrollo, mesmo ele estando assim com a idade bastante avançada. Suas reações também são assim rápidas o suficientes que permitiram que ele pegasse um chute de Chrollo e ao mesmo tempo desencadeasse uma enxurrada de soco com sua mão que estava livre. Zenon tem um intelecto aguçado e uma quantidade considerável de experiência para utilizar durante seus combates. Ele assim é extremamente analítico em uma batalha, prevendo as ações de lutadores geniais como por exemplo Chrollo, chegando a contramedidas perfeitas em instantes. Zenon, assim como Silva, está assim na categoria de emissor, e é um usuário extremamente habilidoso do Nen, sem dúvida um dos melhores a ter sido introduzidos até agora. Um excelente exemplo das suas habilidades é visto quando seu dragão de aura permaneceu assim em existência enquanto ele estava a vários quilômetros de distância de Zenon. E falando assim em dragões, todas as suas técnicas se baseiam neles. Ele pode criar dragões que atuam como um meio de transporte para si mesmo ou para outras pessoas, além também de utilizar
utilizá-los em batalhas para efeitos devastadores. Suas principais técnicas é o dragão que ele usa para se mover, conhecida como cabeça de dragão, a lança dragão, que ele cria assim um dragão através de movimentos com suas mãos para fazer ataques a longa distância, e a grandiosa técnica do Dragon Drive. E após criar um dragão com a primeira técnica, Zenon divide esse dragão em centenas de dragões menores, tendo esta técnica assim capaz de cobrir uma área tão vasta quanto o palácio de Mindjoik, e tudo assim mais que estava dentro das suas paredes. Ele também tem um bom conhecimento teórico sobre Nen, percebendo instantaneamente que Chrollo era um especialista, e que ele tinha assim 4 ou 5 requisitos para atender antes que ele pudesse assim roubar uma habilidade. Ao ver o Guild Zenon, Chrollo deduziu que ele não seria capaz de parar o ataque do assassino com sua defesa sozinho, e recorreu assim à sua habilidade de Nen, sugerindo assim que Zenon possui uma tremenda produção de aura. Outro exemplo da habilidade superior de Zenon é dado pelo seu Wen. Um mestre em Nen pode produzir um Wen de cerca de 50 metros, já Zenon era capaz de liberar o seu Wen em mais de 100 metros, e até mesmo afirmou que ele poderia facilmente aumentá-lo para um raio de 300 metros. Embora ele tenha reclamado que é uma técnica cansativa, o fato dele ser capaz de executá-la, bem como o poder geral de seus ataques e o fato dele nunca parecer cansado, implica que ele tem vastas reservas de aura à sua disposição, tornando ele assim um adversário altamente poderoso. Terceiro lugar, Marra Zoldyck. Marra é uma lenda dentro do mundo de Hunter x Hunter. Ele é possivelmente o ser humano mais forte conhecido em termos de força e proeza. Ele é meio que assim um mistério dentro da família, já que de acordo com a dedução feita por Killua mostrando na relação entre todos os membros da família Zoldyck, Marra aparece lá, mas ele não tem ligação com nenhum outro membro da família. Um fato curioso sobre Marra é que Isaac Netero, presidente da Associação Hunter e também que já foi considerado como o usuário de Nen mais forte do mundo, foi o único que sobreviveu a uma luta contra ele, o que mostra assim o quão habilidoso ele realmente é. Devido às suas poucas aparições e praticamente nenhuma informação, não sabemos ao certo quais eram as habilidades de Marra, mas o que sabemos é que ele era assim extremamente poderoso. Segundo lugar, Alluka Zoldyck. Alluka é assim a segunda mais jovem entre os filhos da família Zoldyck. Enquanto ela é fisicamente a mais fraca de todos e nem possui a capacidade de usar o Nen, ela também ao mesmo tempo é a mais assustadora entre todos. Alluka foi possuída assim por uma entidade desconhecida do continente negro, que foi nomeada pelos Zoldicks como Nanika. Alluka em si, como eu falei, não tem habilidades em Nen, e só atua como um corpo no qual Nanika possa usar assim seus poderes da venda de desejos. Não está claro se esses poderes são baseados em aura e se ele está relacionado com o Nen, ou se assim são tipos separados de habilidade. Sua habilidade mais poderosa é o seu poder assim de conceder desejos, que possui uma extensão basicamente infinita, assim como foi especulado pelos Zoldicks. Quando Nanika curou o Gon, uma enorme quantidade de aura foi liberada que deixou Illumi e alguns dos Zoldicks impressionados, mas permanece sem a confirmação se essa aura pertencia a Nanika ou assim ao próprio Gon, devido ao voto que ele fez para alcançar o máximo de seu poder. Depois que uma pessoa cumprir 3 dos pedidos de Alluka, Nanika assumirá assim o controle sobre seu corpo e concederá um desejo. O desejo não tem que vir de quem cumpriu os pedidos para Alluka, pois mesmo uma parte extra pode ter seu desejo concedido, desde que ele tenha assim sido declarado durante a aparição de Nanika. No entanto, quanto assim o maior o desejo for feito para Nanika, mais difícil será de cumprir os próximos 3 desejos para Alluka. O que deve arcar com o fardo dos próximos 3 pedidos não é aquele assim que Nanika concedeu o desejo. Seria assim a próxima pessoa a quem Alluka fazerá os seus pedidos. Se essa pessoa recusar ou não cumprir os pedidos de Alluka 4 vezes, pelo menos 2 pessoas morrerão, com a quantidade crescente de vítimas correlacionadas à escala do desejo anterior. São regras assim bem complexas sobre seus poderes que por muito tempo eram de conhecimentos apenas do Killua, mas que foi necessário para que eles divulgassem para o restante da sua família. Como eu falei, não sabemos assim a extensão dos desejos que a Nanika pode conceder, podendo assim chegar a limites infinitos. Mas a partir assim da sua demonstração com o Gon, podemos ver que seu nível de poder é aterrorizador. E por último, em primeiro lugar, temos Ziggy Zoldyck. Muito pouco se sabe sobre Ziggy e assim como Marra, Ziggy é um mistério dentro da família, mas sabemos assim que ele é um dos membros mais velhos que a família já possuiu. Ziggy é uma das 2 pessoas que acompanharam Isaac Netero na missão de exploração ao continente negro.
A verdadeira extensão do poder de Zeke é desconhecida, mas tendo viajado para o continente negro com Netero, ele deve assim possuir uma grande quantidade de habilidades de força e também de sobrevivência. Isso por si só é um feito bom o suficiente para que ele seja considerado entre os membros mais fortes do grupo. Existem assim teorias que Ziggy e Marra são na verdade a mesma pessoa, e que Ziggy também é o responsável por trazer a Nânica diretamente do continente negro, que é considerado assim como uma das calamidades de lá. Muitos mistérios envolvem ele, mas teremos assim que esperar o fim da obra para saber se o Togashi irá trazer mais informações sobre esse membro tão famoso e poderoso da família Zodiac. É isso, galera, esses foram os 10 membros mais poderosos da família Zodiac. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários também qual dos 10 membros falados nesse vídeo é o seu favorito. Obrigado de coração por ter ficado até aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!